Vamos falar sobre capacitores. Hoje é uma pequena revisão. Mais detalhes podem olhar lá no curso de Física C ou de Física 3, dependendo de que você estiver, chama de um jeito. Mas a gente vai dar uma olhada de novo para capacitores e rever algumas coisas. O que é um capacitor? É um componente no circuito eletrônico que serve para armazenar carga ou armazenar energia potencial eletrostática. Ele vai ser carregado, né? A gente diz que ele está carregado quando ele atinge, né, a mesma tensão que a fonte que foi aplicada nele no circuito ideal, né? Então, no circuito que tem uma resistência, você vai ter ali uma perda de tensão nos resistores proporcional à corrente vezes o valor da resistência total do circuito. Então, o capacitor mais simples que a gente estuda é o capacitor de placas paralelas. Eu tenho um eletrodo que vai ficar carregado positivamente, o outro que vai ficar carregado negativamente, com a mesma carga, né, o mesmo módulo, só muda o sinal, separados por uma distância d aqui. O campo dentro de um capacitor, de novo, mais detalhes, vejam lá no curso de Física C, mas vai ser sigma sobre ε0, a densidade superficial de carga dessas placas, dividido pela constante ε0. A gente calcula isso somando o campo de dois planos infinitos de carga, né, para essa geometria, dá alguma coisa desse tipo aqui. É lógico que é uma aproximação, mas dá uma boa ideia. A densidade superficial de carga eu posso escrever como a carga sobre a área, e eu posso calcular esse VC, a tensão no capacitor, em função do campo elétrico. Basta fazer aquela integral, né? Então, a diferença de potencial entre a placa negativa e a positiva, a gente considera a negativa como sendo o potencial zero aqui. Então, integra do potencial zero até o potencial da carga no eletrodo positivo. Então, é menos a integral da placa negativa até a placa positiva de campo escalar, diferencial de caminho dl. Então, sei lá, pode ser um dy vezes o campo é constante, então vai dar simplesmente o campo vezes a separação entre as placas. E aí a gente pode separar isso aqui e escrever de várias formas. Eu posso escrever, então, quanto de carga vai ficar armazenada no capacitor, ou quanto de carga vai ser separada, né? Quanto de carga eu tirei, né? Quantos elétrons eu tirei da placa positiva e joguei para a placa negativa, né? Quanto de carga eu tirei de uma placa e joguei na outra, em função da tensão aplicada pela minha fonte em cima do capacitor. Então, a capacitância é essa grandeza que mede quanto de carga eu consigo armazenar por unidade de tensão. Vai ser uma característica de cada capacitor do sistema, que depende aí da geometria e de outros fatores. Então, eu defino C é igual a Q sobre a tensão no capacitor. Basicamente, isso depende da geometria do capacitor e do material isolante que eu tenho entre as placas. Tá? Tem esses dois fatores que vão influenciar na capacitância de um sistema. Mas, de forma mais geral, isso vale para qualquer dois condutores, de formato qualquer, uma bolota ou qualquer coisa, que tem a mesma carga, só de sinal oposto, e estão separados por uma distância. Então, se eu pegar duas pepitas de ouro, uma carregada com uma carga mais que outra, menos que, e botar numa distância, eu tenho uma capacitância associada a esse sistema. Não é fácil de calcular, mas enfim, a definição ela é bem geral desse jeito. Tá? Para o capacitor de placas paralelas, a gente chegou naquele resultado, então eu sei, né, se eu dividir Q sobre BC, se eu passar o BC dividindo aqui, a capacitância vai ser ε0 vezes A dividido pela distância. Então depende da área das placas e da distância entre elas. Tá? Se eu tivesse um dielétrico, eu ia alterar essa constante aqui, isso a gente vai ver mais para frente. Capacitância tem a unidade de Farad, né, que é coulomb por volt, então carga por unidade de tensão. E, em geral, os capacitores mais comuns a gente encontrar por aí têm capacitâncias da unidade de micro, nano ou picofarad. Tá? Então, a capacitância, essa unidade farad, ela é muito grande. Então, geralmente é micro, nano ou picofarad que você tem. Isso é por causa das cargas. Né? A carga fundamental, que é a carga do elétron, é 10 a menos 19 coulomb.
tá? Então, para você armazenar uma carga de microcoulomb ou nanocoulomb aqui em 1 volt, você tem que movimentar muitos elétrons. Então, não é tão simples assim, não é tão fácil de alcançar, tá? Então, eu posso ter capacitores de geometrias variadas, como eu falei para você, na verdade, eu posso ter qualquer coisa, desde que sejam 2 condutores com cargas opostas separadas por uma distância. Então, a gente vai brincar aqui com uma geometria um pouco diferente. Vamos pegar um capacitor esférico. Basicamente, pega uma esfera condutora e eu ponho uma casca esférica ao redor dessa esfera condutora. Então, uma esfera de raio 1, uma casca esférica de raio R2, né? R1, R2. Então, para eu calcular a capacitância desse sistema, eu tenho que escrever a diferença de potencial em função da carga. Basicamente é isso. Não importa qual é a geometria que você pegar, o que você tem que fazer é conseguir escrever a diferença de potencial em função da carga, porque aí você divide um pelo outro e o que sobrar é a capacitância. Então, diferença de potencial, vou chamei de VF menos VI aqui, né, do ponto inicial até o ponto final. Então lembra, por definição, essa integral aqui tem que ser do ponto onde eu estou considerando o potencial zero até o outro ponto. Mas, enfim, você pode fazer com outras definições, mas pode dar alguns errinhos que eu vou comentar já mais para frente. Então, a convenção você começa pelo eletrodo negativo, porque é a convenção do potencial zero. Então, a diferença de potencial vai ficar positiva, se você fizer assim, né? Eu estou indo do zero até o potencial maior. Então, quando fizer o maior menos o menor, vai dar positivo, certo? Se você fizer ao contrário, vai dar um sinal trocado, você tem que tomar cuidado. O campo aqui vai estar entrando, né? Vai estar indo em direção à esfera no centro desse capacitor. E aí o que a gente tem que fazer bom, eu escrevi o potencial em função do campo, então eu preciso saber quem que é o campo. Então, geralmente, assim como a gente fez para o capacitor de placas paralelas, o campo dentro de um capacitor vai ser a soma da contribuição do campo dos dois eletrodos, do negativo e do positivo. É assim que a gente calcula o campo para o capacitor de placas paralelas, por exemplo. Soma os campos de um plano carregado positivamente com um plano carregado negativamente. Aqui, o campo entre os dois eletrodos ele só vai ter contribuição do eletrodo negativo. O campo dessa casca esférica carregada positivamente nessa região aqui entre os dois eletrodos é zero. Aqui fora não, mas aqui a contribuição do eletrodo positivo vai ser nula, né? Como que eu sei disso? Usa a lei de Gauss, né? Ignora esse eletrodo negativo aqui, some com ele, bota uma superfície gaussiana ali dentro, você vai ver que a carga interna, devido a essa casca esférica aqui, é zero. Então, a contribuição dela aqui dentro é zero. Então, na parte interna, eu só vou ter o campo devido a uma esfera com carga menos que. O campo do lado de fora do capacitor vai ser nulo também, né? Se eu pegar uma gaussiana aqui, a carga interna dessa gaussiana vai ser mais que menos que, vai ser zero. Então, esse capacitor, o campo externo a ele também é nulo. Tá? Assim como a gente fez no caso do capacitor de placas paralelas, a gente calcula e diz que o campo é nulo fora do capacitor. Mas lá é uma aproximação, aqui não. Né? Se for um capacitor esférico, que eu nem sei se existe, mas se for um capacitor esférico, o campo vai ser exatamente zero lá de fora, não é uma aproximação. Bom, o campo é esse daqui. O caminho que eu vou fazer para ir de um eletrodo para o outro, do negativo para o positivo, é um caminho dr na direção R chapéu, e aí fica fácil fazer esse produto escalar entre E escalar dr. Tá? Então eu vou ficar com essa integral menos a integral de R1 até R2 do campo, né, menos Q sobre 4π0 dr sobre R ao quadrado. Essa integral é fácil de calcular, vai dar então a diferença de potencial escrita dessa forma. E vejam já, por que eu escrevi o potencial em função do campo, né? Porque no caso o campo é fácil de calcular e eu já calculo o campo em função da carga pela lei de Gauss. Então, basta eu pegar a razão entre Q sobre ΔV e o que sobrar vai ser a capacitância. Então, Q sobre ΔV vai dar aquilo ali, eu calculo a capacitância de um capacitor esférico. Então, não é ε0A sobre a distância, tá? Então vai dar uma coisa desse jeito aqui.
Então, cuidado aqui, né? A capacitância é sempre uma grandeza positiva. Então, olhe para o resultado final do seu exercício, do seu problema que você está tentando resolver e verifique se você não fez algum erro, tá? Se você chegar aqui, uma das coisas mais fáceis é, você chegou aqui, deu uma capacitância negativa, você errou alguma coisa lá, o seu ΔV podia estar negativo, você esqueceu algum sinal ou colocou algum sinal a mais, tá? Então aqui a gente vê o R2 é maior que R1 pelos dados do problema, então isso daqui vai dar uma coisa positiva, a capacitância deu positiva. Então deixo como exercício, façam a mesma coisa agora, mas para um sistema cilíndrico, né? Pensa algo tipo um cabo coaxial, mas não que está transmitindo corrente elétrica, tá? Um cabo coaxial é um cilindro interno condutor de raio R1, que está com uma carga, e uma casca cilíndrica ao redor desse cilindro, que está com a carga oposta. E aí calcula a capacitância desse sistema. O procedimento é exatamente o mesmo que esse que a gente fez aqui. Tá? Aqui no caso a gente vai calcular a capacitância por unidade de comprimento, né? Porque se o cilindro for infinito, a capacitância vai dar infinita. Então calcule a capacitância por unidade de comprimento desse sistema cilíndrico aí, só para exercitar e pegar uma geometria nova, diferente. Quanto de energia eu tenho no capacitor? Eu falei que o capacitor armazena energia, então como é que a gente calcula isso? Bom, carregar o capacitor significa eu pegar cargas de um eletrodo e jogar para o outro eletrodo, indo contra o campo eletrostático. Tá? Então a fonte, né, de novo, revisão de física C ou física 3, a fonte ela é uma força eletromotriz que não é uma força eletrostática, que empurra as cargas contra a força eletrostática. Então, aqui no caso do capacitor, eu estou pegando a carga, indo contra o campo, indo contra a força eletrostática e colocando ela no outro eletrodo. Tá? Então, eu preciso realizar trabalho para fazer isso. Imagina esse sistema como um análogo a uma bomba d'água, tá certo? Eu uso um motor, uma bomba d'água, que vai usar outro tipo de força para empurrar a água contra o campo gravitacional, contra a força gravitacional e colocar numa caixa d'água lá em cima, tá certo? E aí, se eu abrir a caixa d'água, ele vai jogar água para baixo. E se eu conectar esse capacitor a um resistor, ele vai descarregar, vai gerar uma corrente elétrica, né, em cima do resistor. Então, eu estou usando uma força não eletrostática para ir contra a força eletrostática, assim como uma bomba d'água faz para jogar água para cima para uma caixa d'água. Então, o trabalho é igual à variação da energia potencial, que a gente já viu lá atrás, é Q vezes ΔV. Então, se eu pegar o trabalho infinitesimal para levar um pedacinho de carga dQ num potencial V, eu posso escrever assim, usando, né, a definição ali para o capacitor, a definição da capacitância, então eu posso escrever o V como sendo Q sobre C. E aí, para calcular o trabalho total, é só fazer essa integral de uma carga zero até uma carga Q. Mas por que eu não fiz a integral direta aqui? Porque conforme a carga vai variando, o potencial vai variando também. Então não tem nada constante aqui. Então eu escrevo tudo em função de uma única variável da carga e eu posso fazer a integral de zero até Q para calcular o trabalho total. Então o trabalho total, a energia potencial, vai ser 1 meio de Q ao quadrado sobre C, ou usando a relação, né, entre carga, capacitância e potencial, a DDP aplicada no capacitor, eu posso escrever essa energia como sendo 1 meio da capacitância vezes a tensão elétrica aplicada no capacitor ao quadrado. Então, dois resultados. Um em função da diferença de potencial aplicada no capacitor, outro em função da carga com a qual eu carreguei o capacitor. Tá? Dependendo da situação, é mais fácil usar esse ou esse. Tá? E aí aqui a gente pode usar o potencial em função do campo elétrico e calcular a energia potencial eletrostática associada a uma região de campo, que é o que a gente falou já em algumas aulas para trás. Né? Okay? Então, por hoje era isso. Por essa aula era só. Já vão fazendo os exercícios para ir praticando. E aí a gente tira dúvidas no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau. Até a próxima.